E as 3 vezes que nós encontramos Maria, encontramos nos pés de Jesus. A primeira vez, na casa dela, lá em Betânia, Jesus foi lá se alimentar, repousar, descansar. E Maria estava nos pés de Jesus, aprendendo dele. Na segunda vez, nós vemos Maria no cortejo fúnebre, né? No cortejo do irmão dela, chorando porque o irmão dela tinha morrido nos pés de Jesus. E a terceira vez que vemos Maria adorando, dando culto de ações de graças nos pés de Jesus. Que nós possamos aprender como Maria, que o melhor lugar deste mundo é os pés de Jesus. Os pés nos traz segurança, os pés nos traz socorro, os pés nos traz auxílio, os pés nos traz proteção, os pés nos traz providência, é nos pés, não tem outro lugar a não ser nos pés de Jesus. Amém? Aleluia, me sinto grata por estar aqui. E o Senhor me deu uma palavra. Eu tinha parado hoje, mas eu me acordei sexta-feira com essa palavra gritando dentro de mim. E eu quero passar para a igreja. São em dois livros da Bíblia. O primeiro livro é em Números e o segundo é em Josué. Números, capítulo 14, versículo 24. Aleluia. Diz assim: porém o meu servo Caleb, quando nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. O segundo capítulo em Josué, capítulo 14, aleluia, versículo 10, que diz assim: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Caleb falando para Josué. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Vamos orar? Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui. Obrigada, Deus, porque o Senhor, Pai amado, Pai querido, tem a revelação da Tua palavra. Que eu possa, Senhor da glória, Pai amado, Pai querido, diminuir no Teu altar, desaparecer no Teu altar e que o Senhor possa, meu Senhor da glória, aparecer. Pai, que não saia de mim, meu Senhor da glória, nenhuma palavra, Pai amado, Pai querido, de mim mesma. Mas que toda palavra que venha sair daqui, Pai amado, Pai querido, venha do Teu trono, porque Tu és a fonte que jorra nesse lugar. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor da glória, porque, Senhor, o Senhor tem nos continuado de pé. Tem passado, meu Senhor, o tempo, tem passado as décadas, tem passado, meu Senhor da glória, os anos. Mas o Senhor tem nos preservado. E nós te louvamos, meu Senhor, pelo esse privilégio de te adorar. Nós te adoramos, meu Senhor, porque nesse domingo ensolarado poderíamos, como eu falei no princípio, estar em qualquer outro lugar, mas estamos na tua casa a te adorar. Estamos à tua casa, meu Senhor da glória, a rasgar os nossos corações e dizer, Pai, que somos pequenos, somos, meu Senhor, pecadores, somos, meu Senhor da glória, como teus espiões lá na terra, meu Senhor de Canaã disse, somos gafanhotos, somos pequenos, mas o Senhor é grande. O Senhor é grande, Pai, e por conta da tua grandeza nós estamos aqui. Obrigada, Jesus, por nos sustentar. Mesmo, meu Senhor, diante de tantas vendavais, tanta ventania, de tanto, meu Senhor da glória, Pai amado, Pai querido, onda, meu Senhor, terremotos, vendavais, meu Senhor, afronta, levante, o Senhor tem nos preservado, Pai. Obrigada, Jesus, obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós que somos amantes da palavra do Senhor, conhecemos e já ouvimos falar sobre Caleb, né? Caleb foi um dos espias que o Senhor levantou para espiar a terra de Canaã. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Moisés e disse para Moisés, Moisés,
levanta de cada tribo, levanta um príncipe, alguém que seja capaz de ver, de analisar a situação da terra que eu vou dar para vocês. Então, Moisés, guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus, levanta 12 espias para observar, ver como era a terra de Canaã. Se as pessoas era grande, era pequeno, se era pouco, se era muito, se Canaã era uma terra fértil, não era, se tinha árvore, se não tinha. Então, Deus deu essa ordem para os espias. E Caleb foi um dos espias levantado pelo Senhor. E a Bíblia diz que o pai de Caleb não era hebreu, não era judeu. Ele era um queneu, ele era um povo estranho, ele era um povo de origem que não era a origem dos hebreus. Ele era um povo nômade. Então, eu creio, né, a Bíblia não fala, mas eu creio que ele deve ter entrado como povo de Deus, porque o pai de Caleb deve ter casado com alguma judia. Jafoné é o nome do pai dele, então ele deve ter casado com alguma judia. E essa judia pertencia à tribo de Judá. Então Caleb era misto. Caleb não tinha, aleluia, a herança que o povo de Deus tinha. Mas quando ele entrou como filho de uma judia, o Senhor viu o caráter desse homem. Esse homem era diferente no meio daquele povo. Tanto é que ele entra como um dos príncipes da tribo de Judá. Aleluia. Ele não era, aleluia, autorizado. Ele não era para estar na lista dos espias, na lista dos herdeiros. Mas o Senhor é misericordioso e conhece o coração daqueles que verdadeiramente temem a Ele. E Caleb era um desse. Porque nós vemos, se nós formos ler a Bíblia, antes de acontecer a seleção do povo para ir espiar a terra, nós não vemos Caleb em nenhuma situação difícil, de murmuração, de rebeldia. Nós não vemos nem o nome de Caleb, porque aquele que verdadeiramente serve e não quer aparecer e não quer ser destaque, ele não precisa estar no nome, estar com o nome no outdoor. Ele não precisa estar com o nome, aleluia, na lista dos obreiros. Ele não precisa estar no nome da lista dos pregadores, dos cantores. Ele só precisa obedecer. Ele só precisa estar no centro da vontade do Senhor. E quem está no centro da vontade do Senhor, o Senhor levanta. E quando levanta, é para edificar e levar, aleluia, o nome dele até o fim, de geração a geração. Uma vez eu questionei Deus, aleluia, por conta de uma situação dessa, tão pequena, ninguém vê. Eu não tinha oportunidade nem de ler um versículo, minha filha lê, sobre o versículo do dízimo e oferta. O meu pastor, ele me abafava mesmo, ele queria que eu não aparecesse. Às vezes a gente fica incomodada, né? A gente fica questionando Deus, por quê? Todo mundo tem oportunidade e a gente não. E um dia eu orando ao Senhor no meu quarto, o Senhor disse assim para mim, vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo. Aí ele me deu a oportunidade de dar um culto de doutrina. Aí naquele dia 2 pessoas aceitaram Jesus no culto de doutrina. Aí piorou a situação para mim. Aí ele se levantou, pegou todas as areias que tinha possível e jogou em cima de mim. E não me dava mais oportunidade. E o Senhor disse assim, eu estou te preparando. É melhor você ficar calada, quietinha, porque no dia que eu te levantar, aleluia, no dia que eu disser soprar o teu nome no ouvido dele, ninguém vai te parar, a não ser eu. E um dia ele foi para o monte orar ao Senhor e perguntou a Deus sobre a minha vida. Ele disse assim, Deus, mostra para mim quem é aquela mulher. E eu já congrego com ele há mais de 8 anos. E ele queria saber quem era aquela mulher que ele participava dentro da minha casa. Os meus filhos iam para a casa dele. E ele queria saber quem era eu. Mas ele não estava errado. Porque primeiro, para alguém, aleluia, aparecer, tem que saber quem é.
Senhor, ele perguntou quem era eu, e ele falou para toda a congregação no microfone que ele perguntou, e eu fiquei constrangida. Mas depois eu me alegrei, e ele disse que Deus deu uma visão para ele. Eu toda arrumada, muito bonita, com aquele chapéu da rainha Elizabeth. Olha, gente, eu estava assim, na revelação que Deus mostrou para ele. E ele disse assim: abraça ela, porque ela é uma embaixatriz do meu rei. Aleluia. Então não precisa você querer aparecer. Não precisa você querer o microfone, brigar por cargo, por cadeira. O importante é quem Deus sabe quem é você. E Deus sabia quem era Caleb. Aleluia. Tanto é que Deus levanta Caleb como um dos espias para espiar a terra. E a Bíblia diz que eles foram. E eles viram aqueles filhos de Anak. Filhos de Anak, aqueles gigantes. Homens de estatura alta. Homens grandes. Homens de poder. Eles viram que a cidade era fortificada. Mas tinha uma promessa, tinha uma palavra. Quem está debaixo de uma palavra de Deus não vê a situação como, aleluia, difícil, impossível de conquistar. A gente se amedronta, a gente fica com medo, porque é normal, nós somos seres humanos, mas a gente tem que saber que tem uma promessa. A gente tem que saber que existe uma promessa. O medo vem, verdade, o medo vem. Aleluia. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já estive aqui. Mas dessa vez tem sido tão diferente. Porque eu tinha muito medo até de um americano chegar perto de mim e falar. Eu ficava apavorada. Agora eu converso com o americano. Ele nem me entende, nem eu entendo ele, mas eu converso. Eu faço amizade nos trem. Nem eu entendo a pessoa, nem a pessoa me entende, mas fica minha amiga. Dá até beijinho, eu dou beijinho também. Eu converso com as pessoas que eu entro nas casas. Ontem eu orei por uma americana. Aleluia. A mulher se emocionou a ponto de chorar. Ainda ganhei $100. Ela chorou tanto, e dizendo em português, e toda arrepiada e chorando. Sabe o que é isso? É quando Deus te escolhe. Quando Deus aleluia, te capacita, te enche de graça, de autoridade dele. Tu pode falar hebraico, tu pode falar grego, tu pode falar alemão, tu pode ter a língua gaga, tu pode até não falar. Mas o Senhor que te carrega, você que carrega o Espírito Santo dele, aonde você chegar, tem a diferença. Eu tinha um mudo, que era vizinho nosso, né, Gabriela? Eu fazia carta de amor para ele. Ele chegava e ele chegava com uma carta e com a caneta, eu fazia assim um coração para mim. Eu disse: pronto, o que é que eu vou escrever? E eu escrevia, dizia: olha, eu te amo. Eu colocava um beijinho para você, aí fazia um coraçãozinho e dava para ele, e ele ia levar a carta. E quando ele estava muito ruim, ele ia para mim orar por ele, e eu orava e ele chorava. Ele chorava. Então, quando Deus te capacita, quando Deus te enche, é para você fazer a diferença. É para você ser representante do reino, embaixador do reino, aonde Deus te colocar. E eu tenho vivido nesse tempo de hoje, aqui, situação diferente, porque eu disse mesmo assim: Deus, o Senhor é grande na minha vida, o Senhor me fez uma promessa, eu nunca imaginaria que estaria aqui neste lugar. Foi o Senhor que me trouxe. Primeiro o Senhor disse que traria minha filha e depois me traria. Então eu tenho uma promessa. Então esse lugar é teu. Não é de fulano, não é de cicrano, não é de beltrano. A cidade é tua. Você tem que entender isso. Aleluia. Se é do Senhor, é dos seus herdeiros. Se é dele, é dos seus herdeiros. Caleb e Josué. E a Bíblia diz que eles foram. E eles trouxeram um cacho de uva tão grande que foi preciso 2 pessoas carregar. Gente, que cacho de uva é esse? Que cacho de uva? Um cacho de uva, eu creio que eles trouxeram para ser pisado. Para quando eles conquistassem a terra do malvinho daquele cacho. Mas os murmuradores, os medrosos, por isso o Senhor diz para Gideão: Gideão, diga ao povo, aos medrosos,
Gideão disse: covardes e medrosos, volte. 20.000 voltaram. Porque são covardes. Tem medo. Não tenha medo. Avance, conquista, creia naquilo que o Senhor falou que faria. E a Bíblia diz, aleluia, que quando eles chegaram para dar, aleluia, a situação, o que eles viram, falar para Moisés o que eles viram, dar a pauta. A Bíblia diz que 10 começou a murmurar. Abafaram a voz de Caleb e Josué. A ponto de toda a congregação ficar com medo. Porque você já viu uma pessoa com medo? Ela contagia. Não contagia? Você fica com medo também. Se você ficar muito tempo com aquela pessoa com medo, você começa a ter medo. Eu fui criada, claro, né, com minha mãe e com meu pai. Minha mãe é muito medrosa, minha mãe é muito brava. Parece que parei com Maria Bonita. A minha mãe é muito brava. Até hoje minha mãe é brava. 75 anos, vai fazer 76, a minha mãe é muito brava. Tá mais, bem mais, né? Né, Gabriela? Com os netos e com os bisnetos, meu Deus. Como Cláudio Duarte diz que vó é aquele que o filho amansou com o neto. É assim mesmo. E minha mãe muito brava, mas minha mãe era muito medrosa. Minha mãe era muito medrosa e minha mãe nos trouxe muito medo. E até os netos têm medo de tanta coisa que minha mãe nos trouxe medo. E eu passei uma situação no Rio de Janeiro que eu quase morri de medo. E eu vivi aqui nesses 2 meses a mesma situação. Sendo que dessa vez foi diferente. Quando eu me ajoelhei, eu disse: Deus, eu vivi essa situação há quase 2 décadas lá no Rio de Janeiro. Senhor, por favor, Senhor, me ajuda. O Senhor disse assim para mim: dessa vez é diferente. Dessa vez você está madura. E dessa vez você está em mim. Você vai ser valente. Você vai conseguir. E eu consegui. E a minha mãe me ligou, eu estava deitada, chamada de vídeo, minha mãe disse: tu é corajosa, vice. Vai-se embora daí. Eu disse: mãe, em nome de Jesus, é o Senhor que está me dando coragem. É o Senhor que tem sido comigo. Então não deixe que o medroso te inflame. Porque a Bíblia diz que os 10 espias inflamaram a terra. A ponto de querer levantar um capitão, outro capitão, apedrejar Moisés e Arão e levantar outro capitão para voltar para o Egito. O medo te faz retroceder. O medo te faz te paralisar. O medo te faz, aleluia, você não conquistar. A terra estava a passos deles e eles queriam voltar para o Egito. Levantaram um capitão, gente, isso é o medo. O medo que eu e você venha tirar todos os medos de dentro de nós. Porque quem prometeu é maior, Eduardo. Quem prometeu é maior, Gabriela. Quem prometeu é maior, pastor Hugo. Quem prometeu é maior, Juninho, Graça, Solimar, Ju. Quem prometeu é maior. Conosco está o braço forte. Com eles estão o braço da carne. Mas conosco está o braço forte, o braço de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que Josué, que Caleb se levantou. Começou a falar. Porque Arão e Moisés rasgaram as suas vestes e colocaram a sua boca no pó. E a Bíblia diz, aleluia, que Caleb tinha um espírito diferente. Que eu e você vinha ter o espírito de Caleb. O espírito de valentia, o espírito de perseverança, o espírito de seguir o que o Senhor falou. Ele diz aqui no versículo 24 do capítulo 14 de Números: porém o meu servo Caleb nunca tinha aparecido a não ser na lista de se levantar e ir conquistar a terra. Ele teve outro espírito. Qual espírito? Que perseverou, que acreditou, que agradou o Senhor. Lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus, tenha fé. A Bíblia diz que ele falou para os espíritos
para o Caleb e para o Josué, eles tinham conquistado a terra naquele momento, mas por conta dos medrosos, o Senhor se levantou para tentar destruir o povo, para tentar aniquilar aquele povo, e disse: Moisés, eu vou matar todos e vou te dar um novo povo. Nos faz o Senhor até nos anular. E eu e você, aleluia, posso estar firme no Senhor, crendo que nós não seremos anulados. Crendo que nós não seremos anulados. E a Bíblia diz, aleluia, que passou o tempo, 45 anos. Quem espera? Quem tem promessa do Senhor? Está demorando, né? Às vezes eu digo: Deus, velho, o Senhor me prometeu há tanto tempo. Sara seria mãe de nações. Ana, 19 anos orando por Samuel. A gente vê crente orando 6 meses e desiste. Eu já vi crente orando 6 meses e desiste. 45 anos, irmãos, 45 anos se passaram de Números até Josué. Porque 40 anos eles rodaram a terra no deserto e 5 anos eles lutaram para conquistar a terra. 45 anos se passaram. Na época, Caleb tinha 40 anos, passou 45 anos. Caleb agora estava na idade de 85 anos, um velhinho de cabeça branca. Alguém tem aqui 85 anos? Quase lá, daqui a 30 anos eu faço. 85. Cabelinho todo branco. Velhinho. Ia ter os sorteios da terra. Iam sortear a terra. Josué ia sortear a terra para entregar, aleluia, ao povo. E a Bíblia diz que o velhinho se levantou no meio daquele povo. Eu tenho promessa. Nós precisamos reivindicar as promessas. Porque Deus faz a promessa e você não reivindica. Senhor, o Senhor disse. O Senhor falou. O Senhor, Pai amado, Pai querido, disse que faria. Um dia eu estava no monte orando. A primeira vez que eu ia viajar para cá, em 2019. Aí um pastor chegou para orar comigo. Eu disse: pastor, ora por mim, pastor, que eu vou viajar amanhã. Aí ele falou assim: vai para onde? Vai para Recife? Eu disse: não, pastor, eu vou para Nova York. Aí ele: aqui para a cidade, tem uma rua lá em Bom Sucesso, chamado Nova York, né? E eles, né, vocês conhecem, né, o carioca. Ele falou: vai aqui para Bom Sucesso. Porque nem os crentes acreditam na promessa. Eu falei: não, eu vou para Nova York. Nem os crentes acreditam na promessa. Sabe nem falar o IES. Vai fazer o que lá? Conquistar a promessa. Minha filha era pequena, o Senhor prometeu, o Senhor disse, ela tinha 2 anos de idade, o Senhor falou assim: tenho eu, alguém lá do outro lado, sofrido igual a ela, aleluia, meu para ela e dela para ele, e levarei para uma terra estranha, porque ela será José, para levar Jacó. No tempo de fome e escassez, ela será a ponte. Promessa. Promessa é promessa. Reivindique a promessa. Grite a promessa. O Senhor falou, então eu me agarro na promessa. Aleluia. E eu me agarrei na promessa. Pão, nem um azeite,
decidiu confiar. O que é que você quer? Na promessa ou na situação? No grito do gemido da dor ou no grito do júbilo? Eu vi uma situação sexta-feira que eu caí no chão, peguei meu telefone e disse: Senhor, é tua. É tua, Senhor. Eu não acredito nisso, porque um dia eu fui para a igreja com a minha filha e com minha sobrinha. Foi em relação a isso. E o Senhor falou assim: essa menina será uma grande pastora com a minha sobrinha. O teu legado será para ela. Não foi com a minha filha. Não foi com meu filho. Foi com a minha sobrinha. E eu guardei essa palavra. Tá do jeito que tá. Mas é para ter testemunho. É para ter experiência. É para ter currículo. É assim que eu creio. Nós não devemos nos confortar com a situação. Nós devemos dizer: Deus, o Senhor falou, o Senhor disse que seria assim. E assim eu acredito. E Caleb se levantou e disse: Senhor, Josué, tu estava lá no campo da decisão comigo e tu ouviste o que Deus falou com Moisés, que a terra onde eu tinha pisado o Senhor me daria por herança. Hebron seria meu e dos meus. Não teve sorteio, Caleb. Por conta do espírito de confiança. Por conta do espírito de perseverança. Você não vai participar de sorteio. Você não vai participar, aleluia, de que alguém se agrade de você. É Deus que se agrada de você. Isso é suficiente. A Bíblia diz que uma órfã judia não tinha nome, não tinha status. E também eu creio, irmão, que não era tão bonita feito as outras. Mas quando o Espírito do Senhor entrou sobre ela, quando ela entrou no palácio, até os eunucos se apaixonaram por ela. É assim que Deus faz comigo e com você. Não temos aparência, não temos status, não temos dinheiro, mas temos Espírito Santo de Deus. Não precisamos passar por sorteio, não precisamos passar por sorte, só precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Que essa palavra venha no teu coração e que você possa se fortificar, porque eu fui agraciada desde sexta-feira, quando eu me levantei, e o Senhor me dava essa palavra gritando dentro do meu coração. E ontem também, quando eu me levantei, o Senhor falou assim: o teu Redentor vive. O teu Redentor vive, por fim vai se levantar ao teu favor. O meu e o teu Redentor vive. Só confia, porque o Senhor fará. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, queridos, aleluia. Quero orar com você debaixo dessa palavra, que essa palavra te levante, te dê orientação, destino. Fecha teus olhos. Você consegue lembrar da promessa de Deus na tua vida? Procura no teu coração aí a palavra do Senhor. Procura no teu coração as orações feitas anos atrás. Procura no teu coração aí o dia que o Senhor te abraçou e sussurrou no teu ouvido. Aquele dia que você se derramou e você disse: é isso que eu quero. Mas talvez o tempo passa, talvez as dificuldades vêm e as coisas vão acontecendo. Parece que aquela voz foi se apagando, mas eu vou dizer para você, a semente está aí no teu coração e essa semente é incorruptível. Que Deus fala, Ele cumpre. Procura no teu coração agora, debaixo da unção dessa palavra que foi pregada nessa manhã. Você agora pode orar diante do Senhor. Senhor, eu tenho uma palavra. Senhor, eu tenho uma promessa, Senhor. E eu me agarro na tua palavra, Senhor, eu me agarro na tua promessa, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Eu não consigo andar nesse mundo sem a tua luz e sem a tua palavra, por isso eu me agarro na tua palavra, na esperança. Aleluia! Querido, que está incomodando o teu coração, por que você não está caminhando fortalecido? Sabe por quê? Porque você não abraçou a promessa, não abraçou a palavra.
Deus tem uma herança para a tua vida e é poderosa. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida, para a minha vida. Deus tem uma palavra poderosa para este corpo. Nós estamos aqui nessa manhã sendo renovados por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que a unção da tua palavra, Senhor Deus, seja evidenciada, Senhor, em cada vida, em cada família, em cada situação impossível. Senhor, em nome de Jesus, desperta aqui, Senhor, Josué, Caleb, Senhor, homens e mulheres, Senhor, que decidem crer, Senhor, e mesmo que a multidão não creia, aqui estão homens e mulheres que creem, e nós vamos dizer, nós continuamos crendo, Senhor. Continuamos crendo, mesmo que a situação diga o contrário, mesmo que as pessoas digam o contrário, nós continuamos crendo em Ti, Senhor. É a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa vida, Tu és a nossa salvação. Em nome de Jesus, ó Pai, manifesta a Tua graça sobre cada irmão nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente só um instantinho. Glória a Deus.